Graças a Deus, quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor, que está na transmissão deste culto, nessa live, nesta noite, para a glória do Senhor Jesus. Eu quero convidar os irmãos, para compartilhar este vídeo, compartilhar essa transmissão, comentar aí com a gente, através dos comentários. Deus será louvado em nosso meio. Quero neste momento iniciar esse culto, que hoje na direção dos varões, culto de louvor e adoração a Deus na direção dos varões, nesta noite de sábado. Pai maravilhoso, nós queremos te louvar, te agradecer e te adorar, Senhor, pelas ricas bênçãos recebidas das tuas mãos poderosas, por até que o Senhor tenha nos sustentado, por até que o Senhor tenha nos conduzido, por até que o Senhor tenha nos abençoado, Pai. Seja conosco, Deus, abençoando esta noite oportuna, noite rica, noite aproveitosa de salvação, de milagres. Que o Senhor possa entrar em cada lar, em cada casa, nessa transmissão ao vivo, e seja alcançado, Deus, aonde estivesse esta pessoa necessitada de uma resposta, de uma vitória, Senhor, de uma ajuda, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Estenda as tuas mãos para abençoar, para sarar, para restaurar, segundo a riqueza do teu poder. Pai santo e glorioso, dá vitória, Senhor, amplamente, pela graça do seu poder, eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos neste momento louvar a Deus pelo 185, 185 da nossa arte cristã. Louvando e adorando a Deus, já convidando todos os irmãos aí para estar com a gente nessa transmissão, compartilhando, juntamente conosco aí, de louvar e adorar ao Senhor Jesus na beleza e tua santidade. 185 da nossa harpa cristã. Vem tu, ó Rei dos Reis, guiar os teus fiéis para te louvar. Grande e glorioso ser, Pai de todo poder, vem sobre nós reger, ó Deus sem par. Vem tu, Verbo de Deus, fazer chegar aos céus nossa oração. Vem sim abençoar teu povo e prosperar, mensagem que falar da salvação. Vem tu, Consolador, inspirai fervor as orações. Espírito de paz, afasta Satanás, e plena graça traz aos corações. Ao grande Trino Deus, louvem os anjos seus e nós também. A Deus nosso Senhor, Pai, Filho e Condutor, louvemos com fervor para sempre. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos louvar a Deus com mais um hino, número 186, 186 da nossa harpa cristã.
Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos adorar a Deus com o hino 193 da nossa harpa cristã. Louvando, adorando e bendizendo ao nome do Senhor Jesus. 193. Os irmãos aí nos acompanham, pegue sua harpa cristã, louve a Deus conosco na sua casa, nessa transmissão. Nós não podemos deixar de adorar o nome maravilhoso de Jesus. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates,
Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Louvado seja o nome de Jesus. Tenha calma, espera em Cristo, que Ele te esclarecerá. Louvemos a Deus com mais um hino esta noite, de 196, 196, da nossa harpa cristã. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá, a rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa, e provado excelente, e o poder desta flor gloriosa, que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perdes do amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Cristo possa ser tudo em nossa vida, em todo momento, em todas as oportunidades. Cristo seja tudo preciosamente para nós. Quero convidar os irmãos que estão na transmissão de culto, nossos irmãos que estão presentes na congregação, para que nós possamos ler a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 22, nós leremos até o 34. Lucas, capítulo de número 12,
versículo de número 22 até 34. Louvado seja o nome de Jesus. Diz a palavra do Senhor. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustenta, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais vales vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosa pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quando mais a vós, homens de pequena fé? Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes, dai esmola, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros no céu que nunca acabem, onde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Em seguida, o nosso cooperador Momar estará nos trazendo aqui uma palavra, e depois estaremos entrando na ministração da palavra final. Pai maravilhoso, nós queremos te render toda a glória, toda a graça, todo louvor e adoração ao teu santo e maravilhoso nome. Que o Senhor, nessa rica oportunidade, possa nos dar, Senhor, cada momento de prazer, estar em tua presença, Senhor, neste culto de louvor ao teu santo nome. Ó Deus, eu te dou glórias, honra, louvor e adoração pelo dia de hoje, pela oportunidade que o Senhor nos concede estar na tua presença, Pai. Senhor Deus, nos dá sabedoria, virtude e graça, nos dá ânimo e vigor, Senhor, para caminhar a cada manhã e na tua presença prevalecermos fiéis até a morte. Deus vivo e glorioso, continua abençoando esse trabalho, o ministério em São Goiás, ao nosso presidente Jair Rocha. Continua abençoando, Senhor, a tua igreja amada, esta família de missão, que seja, Deus, fortalecida cada membro, cada membranzia, cada irmão, criança, adolescente, jovem, velhos, adultos, que a tua bênção seja sobre cada um de nós. Derrama, Senhor, opera maravilha, e que a transmissão deste culto alcance as vidas necessárias que precisam da tua gloriosa palavra, em nome de Jesus, é que eu te peço e já te agradeço. Amém. Paz do Senhor Jesus, que o nome do Senhor seja exaltado nessa noite. Meus irmãos, eu quero aproveitar a minha oportunidade e compartilhar com os irmãos um texto, Provérbios capítulo 28, versículo de número 9, Provérbios 28,
verso 9, diz assim a palavra de Deus: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Há quem diga, meus irmãos, que Deus não rejeita a oração. Há quem diga que toda e qualquer oração é ouvida, recebida ou respondida pelo Senhor. Isso não é verdade. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, que aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir, de aprender a lei, a palavra de Deus, até a sua oração é rejeitada, abominada. Nós precisamos entender, irmãos, a relação entre a Bíblia e a oração. Certa vez perguntaram para um pastor: o que é mais importante, a palavra de Deus, a Bíblia ou a oração? O pastor certamente respondeu: o que é mais importante para um pássaro, a asa da esquerda ou a asa da direita? Meus irmãos, a oração e a palavra de Deus, elas devem estar interligadas. É a Bíblia que me ensina, meus irmãos, como orar, o que orar. Eu só vou aprender a orar da maneira correta se eu consultar a palavra de Deus e observar o que a Bíblia, o que a palavra de Deus me ensina acerca da oração. Jesus ensinando a oração, irmãos, modelo, a oração do Pai Nosso, Ele ensina que nós devemos pedir o pão de cada dia. Isso, irmãos, através, irmãos, dessa passagem, isso nos implica a dizer que a oração, ela é diária. O pão, irmãos, que eu oro pelo pão no dia de hoje, ele é para hoje. Amanhã eu devo recorrer em oração, irmãos, novamente a Deus pelo pão de amanhã, e assim sucessivamente. Ou seja, é a Bíblia que me ensina como orar. É a palavra de Deus que me ensina como eu devo ir a Deus em oração. Jesus, no capítulo 15 de João, versículo de número 7, ele diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Se observe, irmãos, a expressão de Jesus, quando Jesus diz: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, aí sim vocês podem pedir o que vocês quiserem, e vos será feito. Porque a oração, irmãos, ela deve estar alinhada com a vontade de Deus. E quando eu entendo, irmãos, o que é ou qual é a vontade de Deus, é quando eu consulto a palavra de Deus para ir a Deus em oração. Observe, irmãos, que antes de Jesus ir para a cruz, ele foi para o Getsêmani, ele foi para o Monte das Oliveiras, orar em particular. Ele foi para um secreto com Deus. E ali a natureza humana de Jesus e a divina estão em conflito. A natureza divina entende e compreende que Jesus ele tem um propósito para cumprir, mas a natureza humana está amedrontada e ela está rogando, pedindo, clamando a Deus. Pai, Jesus como homem está orando: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, olha só, a oração de Jesus está alinhada com a vontade de Deus. Jesus está dizendo:
Todavia, não seja como eu quero, mas como tu, Pai, queres. Ou seja, Jesus entende que uma oração eficaz é uma oração que está alinhada com a vontade de Deus. Uma oração eficaz, uma oração que Deus recebe, que Deus ouve. E mesmo assim, Ele responde segundo a sua vontade, é a oração bíblica. Nós precisamos voltar a consultar a palavra de Deus e ver como os patriarcas oravam. Nós precisamos recorrer à Bíblia e ver como o salmista orava, como os apóstolos oravam, como a igreja primitiva orava. Observe a oração de Neemias, em Neemias capítulo 1. Nós precisamos recorrer e observar, irmãos, como a Bíblia ensina a orar. Agora é muito importante nós entendermos, irmãos, que aqueles que desviam os seus ouvidos, aqueles que não se preocupam com a palavra, em ouvir, em aprender a palavra de Deus, não estão aptos para orar, não são capazes de fazer uma oração eficaz. Quem não está disposto, irmãos, a sentar para ouvir, não pode se ajoelhar para falar com Deus. Quem não está disposto a sentar para ouvir, não pode levantar para falar da palavra de Deus. Quem não está disposto a recorrer à Bíblia, não consegue fazer uma oração eficaz que Deus responde, que Deus ouve. A maioria das orações não passa do teto, irmãos. A maioria dos demônios estão roubando as orações daqueles que oram em vão, daqueles que não colocam o seu coração na oração e principalmente daqueles que não se preocupam em ouvir a palavra de Deus, porque o texto está dizendo que aqueles que desviam os seus ouvidos de ouvir a lei, a palavra de Deus, até a sua oração será abominável. Então, meus irmãos, não existe isso de que Deus não rejeita a oração. Deus rejeita a oração. Não existe isso de que Deus não ouve oração. Existem orações, irmãos, que Deus não responde, que nem chegam até o Senhor. Não que Ele não esteja ciente dessas orações, mas o problema, irmãos, é que essas pessoas deixaram de ouvir a Deus. Por isso, Deus deixou de ouvir as suas orações. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Pode continuar. Amém. Continuando, irmãos, nós precisamos entender que a oração, ela precisa ser bíblica. A oração, para que seja respondida, ela precisa estar centrada na palavra de Deus. A oração, além de mover o âmbito material, primeiro, a oração, ela move o ambiente espiritual. A oração, irmãos, depois de mover, irmãos, o movimento ou o lugar espiritual, a oração também move o ambiente material. A oração, irmãos, ela sai da terra, vai para o céu, e do céu ela é correspondida para a terra. Os que oram, irmãos, oram da terra, mas para o céu. Eles estão na terra, mas a sua mente está no céu, o seu coração está em Deus. Essas, irmãos, são características de homens e mulheres que oram a Deus com devoção, com coração. Entenda, irmãos, e compreenda que a oração, irmãos, ela sai do coração, chega até o trono da graça, e de lá, irmãos, ela é ouvida pela graça, ela é respondida. Deus responde a oração segundo a sua vontade. Agora observe comigo, irmãos, um contexto bíblico muito importante. Não é porque, irmãos, nós oramos que Deus ele é obrigado a responder. Se nós olharmos, irmãos, a oração insistente do apóstolo Paulo, orando, insistindo para que o espinho na carne
que havia sido colocado nele fosse retirado, ele não foi respondido como o apóstolo Paulo esperava ou como ele queria. Por quê? Quando o apóstolo Paulo ora 3 vezes para que Deus retira o espinho que estava em sua carne, na primeira vez Deus não responde, Deus fica em silêncio. Na segunda vez Deus fica em silêncio. Na terceira vez a resposta que o apóstolo Paulo não esperava chega. O Senhor diz para o apóstolo: a minha graça te basta. Eu não vou remover, eu não vou retirar, mas a minha graça te basta. Observe, irmãos, que a oração do apóstolo é para que o espinho seja removido, seja retirado. Ele não estava orando errado, mas aquela não era a vontade de Deus para o apóstolo Paulo. Não era a vontade de Deus para aquele homem. É por isso que Deus diz: eu não vou remover o espinho, eu não vou retirar o espinho. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Aí Paulo diz: quando eu estou fraco, então eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Paulo entendeu, irmãos, a oração bíblica. Ele entendeu a oração racional. Ele entendeu a oração movida pelo Espírito Santo. Meus irmãos, nós precisamos voltar, irmãos, como pentecostais. Nós somos Assembleia de Deus, Igreja Pentecostal. Nós precisamos voltar, irmãos, a orar movidos pelo Espírito Santo. Essa, irmãos, é uma forma de orar biblicamente, direcionados pelo Espírito de Deus. Você já observou em sua oração que às vezes vem palavras, versículos que você nem sabe de onde saiu? Você nem imagina como aquilo veio parar na sua mente. São orações movidas, direcionadas, caminhadas pelo Espírito Santo. Nós, irmãos, como pentecostais, nós oramos movidos pelo Espírito Santo. Tem muito crente neutralizando a ação do Espírito Santo na oração. Existem muitos cristãos, irmãos, negando a ação, o mover do Espírito Santo na oração. Nós precisamos voltar a entender, irmãos, que a oração, ela deve ser movida pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos direciona. É o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas. É o Espírito Santo que nos ajuda a orar. Terceiro ponto, a oração, irmãos, ela está frequentemente presente no culto do crente. Observe comigo, irmãos, um texto bíblico onde o Senhor Jesus, com os seus irmãos, em Jerusalém, na sua entrada triunfal, ele se depara com uma cena preocupante. O que os sacerdotes estavam fazendo com a casa de Deus era preocupante, alarmante. Jesus, irmãos, após a sua entrada triunfal em Jerusalém, ele se depara com a casa de Deus virando comércio. A casa de Deus virou, irmãos, esconderijo para ladrões, salteadores. O lugar onde o pecado deveria ser tratado virou refúgio e esconderijo para os ladrões, para os salteadores. E mais do que isso, irmãos, Jesus, quando ele se depara com aquela cena, com a cena de que a casa de Deus, o templo de Deus, virou comércio, aonde
As pessoas vendiam pombos, as pessoas vendiam animais. Jesus, ao se deparar, ele derruba a mesa dos cambistas e ele diz: vocês estão fazendo da casa de Deus comércio. E ele diz: a minha casa será chamada casa de oração. E vocês estão fazendo da casa de Deus, da casa do Senhor, um comércio, esconderijo para ladrões e salteadores. Observe, irmãos, a expressão de Jesus: a minha casa será chamada casa de oração. A casa de Deus será chamada casa de oração. É aqui, irmãos, na casa de oração, que nós nos reunimos para orar em comunhão, em união. É aqui, irmãos, na casa de Deus, na casa de oração, que nós nos reunimos para a adoração ao Senhor. É aqui, irmãos, nessas quatro paredes. É claro que nós não nos limitamos a isso, mas é aqui, irmãos, que nós nos reunimos para a adoração, para o culto, para a oração, em comunhão. Porque, irmãos, além da oração particular que eu tenho no secreto com Deus, eu também, irmãos, tenho a oração em comunhão com os irmãos. Observe, irmãos, que quando o apóstolo Pedro estava preso, a igreja se reuniu, se uniu em comunhão, juntos para orar. E Deus interviu, enviando um anjo que soltou o apóstolo da prisão. A igreja estava unida em oração. A casa de Deus é casa de oração. Nós, irmãos, somos movidos pela oração. Nós, irmãos, somos direcionados por Deus em oração. É em oração. Jesus está dizendo: a minha casa será chamada casa de oração. O culto começa com oração, continua com oração, termina com oração. Eu não posso tirar e remover, irmãos, estes elementos importantes do culto, da liturgia, do culto a Deus. Então, ao chegar à casa de oração, eu vou a Deus em oração. Durante o culto ao Deus, dono da casa de oração, eu continuo em oração. Ao término do culto, é oração. Mas é importante nós ressaltarmos, irmãos, que certa vez Jesus sai do templo com os seus discípulos e ele se depara com os discípulos admirando o templo, mostrando para Jesus aquela obra feita por mãos de homens, admirados, com um templo que foi erguido pelo rei Herodes, que tinha aproximadamente 15 hectares, cercado por barreiras, limitações. A primeira barreira era a barreira dos gentios. Havia um muro chamado Soreg, que impedia os gentios de adentrarem, de subirem, de irem avançarem no templo. O pátio dos gentios. O segundo era o pátio das mulheres. Havia um muro que impedia as mulheres de ultrapassarem esse muro. Os judeus homens subiam, e enquanto eles subiam a escadaria do templo, eles olhavam para baixo, orando e agradecendo a Deus por não terem nascido gentios. Eles olhavam para baixo, oravam, agradeciam a Deus por não terem nascido mulheres. Mas havia, irmãos, o pátio dos judeus. Havia uma barreira que impedia os judeus homens também de ultrapassarem. Lá embaixo estavam os gentios, um pouco mais acima as mulheres, um pouco mais acima os judeus homens. E só podia ultrapassar essas três barreiras os sacerdotes.
E os discípulos, admirados com tudo isso, com aquele monumento extraordinário, mostrando para Jesus a grandeza daquele lugar, Jesus se direciona aos seus discípulos e diz: vedes tudo isso? Vocês estão vendo a beleza, a grandeza, as barreiras, as limitações que o homem fez e colocou? Vocês estão vendo tudo isso? Jesus disse para os seus discípulos: vede tudo isto, não ficará aqui pedra sobre pedra que não será removida. Não ficará aqui neste monumento, nesta obra enorme, feita por mãos de homens, pedra sobre pedra que não seja removida. No ano 70 depois de Cristo, o Império Romano invade Jerusalém, destrói o Santo Templo, destrói completamente, e cumpre-se a palavra de Jesus: não ficou ali pedra sobre pedra. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, o apóstolo diz: não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo de Deus? Nós, irmãos, somos agora a casa de Deus, a habitação do Altíssimo. Sabe, a casa de oração, irmãos, o lugar onde Deus somos nós somos a casa de Deus. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus habita em mim e habita em você. Mas é pela oração. E tudo isso nós aprendemos pela palavra de Deus. Quando eu não entendo isso, irmãos, e quando eu desvio os meus ouvidos para essa realidade, até a minha oração é abominável. Até a minha oração é rejeitada. Até a nossa oração, irmãos, não é ouvida. Deus responde a oração daqueles que se inclinam à sua palavra. Deus ouve e responde a oração daqueles que obedecem à sua palavra. Deus responde a oração daqueles que recorrem à sua palavra. É a esses, e somente a esses, que Deus responde. Os que se deleitam na lei, nos princípios de Deus. Aos que se deleitam nas Escrituras. Meus irmãos, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como purificará um jovem no seu caminho? O salmista responde: observando conforme a tua palavra. Nós não podemos desviar os nossos ouvidos, irmãos, para essa realidade, para a realidade da palavra de Deus. Nós não podemos, irmãos, desviar os nossos ouvidos da lei de Deus. Tem muita gente que não sabe nem sequer como orar, ou o que é a oração. Por quê? Porque não frequenta escola bíblica dominical, porque não frequenta culto de ensino, porque não frequenta culto. Tem muita gente que não aprendeu a orar, porque não está disposto a ouvir. Não espere ser ouvido por Deus, irmão, se você não está disposto a ouvir Deus falar. Não espere ser respondido pelo Senhor, se você não está disposto a ouvir o que o Senhor tem para dizer. Aqueles que ouvem a Deus serão ouvidos de Deus e por Deus. Voltemos a ouvir, irmãos, a voz do Senhor, e assim o Senhor há de ouvir a nossa voz. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo.
Graças a Deus, palavra maravilhosa, que nós possamos ouvir Deus, para sermos ouvidos. É interessante que as pessoas compreendem que Deus precisa nos ouvir, mas não compreendem de que nós precisamos ouvir Deus. É interessante como em todo tempo nós temos opções para com Deus, mas não temos gratidão e muito menos obediência à sua palavra. Como, pois, queremos ser honrados por Deus, se não honramos? Como, pois, queremos receber as bênçãos de Deus, se não lhe obedecemos? Boa foi esta palavra ministrada aos nossos corações pelo operador Mumai. Que Deus continue preservando este jovem pregador na vontade de Deus, na sua simplicidade das palavras, um homem que tem crescido para a glória de Deus. Meus irmãos, Lucas, capítulo de número 13, nós faremos menção de alguns versículos, aí nos restam alguns minutos. Versículo de número 22. Louvado seja o nome de Jesus. Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 22. E alguns que sucedem, diz assim: e percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro, ranger de dente, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do oriente, do ocidente, e do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. E eis que os derradeiros hão de ser os primeiros, e os primeiros hão de ser os derradeiros. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados em Cristo, queremos expressar rapidamente algumas palavras aqui em relação a este pequeno texto que nós lemos. Veja, meus irmãos, que Cristo Jesus estava agora respondendo uma pergunta de um dos seus discípulos, que ao caminhar com ele, ao observar suas parábolas, e discorrendo-se a sua pergunta a Jesus: são poucos que se salvam? Porque visto que o reino de Deus já é trazido em Cristo Jesus, pregando o evangelho de salvação, de arrependimento e o batismo de João, agora muitos estavam ali distorcendo completamente a sua palavra, rindo e escarnecendo, e não querendo andar segundo a vontade divina de Deus. E quem sabe nessa oportunidade, algum dos seus discípulos olha para ele e fala: mas Senhor, nos responda, a margem é poucos que vão se salvar. Qual é a margem exata? Quantas pessoas? É certo que não há uma quantidade exata para nos dizer aqui, mas Jesus fala algo profundo, generalizando a todos aqueles que a salvação pode ser alcançada, para todos aqueles que observam a sua palavra. E Jesus vai comentar a resposta dizendo, versículo 24:
porfiai por entrar pela porta estreita. Eu gostaria de trazer um parênteses aqui nesta noite sobre este texto, irmão, e esclarecer sobre esta afirmativa de Jesus. Veja que ele está agora dizendo claramente: olha, lutai, pelejai. Tenha você consigo uma convicção de guerra, de peleja, de luta, de briga, para entrar pela porta estreita. Ele está resumindo dizendo: olha, eu não vou lhe falar a porcentagem, a quantidade, vou lhe dizer algo. Todos aqueles que me ouvem, porfiai, lutai, brigai, tem por objetivo de passar, de entrar pela porta estreita. A porta estreita, a sã doutrina, o ensinamento santo, a palavra de Deus, aquilo que vem confrontar contra o nosso erro, a palavra de Deus vem confrontar contra os nossos pecados, nos trazendo até momentos de transtorno na nossa vida. Mas é uma palavra que traz consigo agora uma edificação para a nossa vida e transformação para o nosso viver. Foi bem esclarecido aqui que naquela época, o templo, que era se chamado casa de oração, agora era para ser uma transformação de pecadores. Ali estava no refúgio dos pecadores, porque eles entravam ali e permaneciam da mesma forma que viviam lá fora. Eles não tinham conversão, eles não tinham transformação, eles não tinham comportamento transformado pela palavra, porque eles estavam dentro do templo, mas não oravam a Deus do céu, não liam a palavra de Deus, não andavam segundo a vontade de Deus. Antes eram mercadores, vendiam, negociavam a fé, negavam completamente a vontade divina de Deus, e eles estavam ali no seu próprio ego, vivendo uma vida de heresia e uma porta espaçosa para a sua vida. A porta estreita, meus irmãos, ela é tão difícil que não passa bagagem. Pessoa inchada, pessoas que estão com ego elevado, não conseguem atravessar por esta porta, ela é estreita. Já viu aquela pequena história da raposa? E queria de todo jeito entrar num vinhedo, mas era muito estreito aquela passagem para ela passar, mas ela queria desgustar, comer aquelas uvas tão deliciosas que estavam naquele vinhedo. Então ela faz algo extraordinário, ela para de comer, ela para de se alimentar, ela tem um objetivo: eu preciso passar por aquela brecha, eu preciso passar por aquela porta apertadinha, aquele pequeno espaço, eu preciso passar ali. E a história diz que ela consegue passar por aquela pequena porta, aquela pequena brecha, aquele pequeno espaço, com muita dificuldade, magra, só praticamente pele. Mas quando ela passa, ela desgusta de tudo aquilo que estava ao seu alcance. Mas tem, porém, um perigo nisso. Quando ela passou humilhada, ela passou sem nada, ela passou somente com o objetivo de atravessar. Mas quando ela sai do outro lado, ela começa a degustar de tudo aquilo que ela tem e se incha novamente, que ela fica gorda, saudável. Mas quando ela quer sair novamente para fora, aquele mesmo buraco, ele não cresceu a largura, ele não cresceu o seu tamanho, ele permaneceu o mesmo tamanho. E quando ela tenta passar, ela não consegue, porque novamente estava inchada, estava gorda, estava muito saudável para atravessar aquele buraco, aquela porta, aquela brecha, aquele pequeno espaço, e não podia atravessar mais. Assim eu comparo a vida do cristão. Essa porta estreita, ela não passa com pessoas inchadas. É interessante uma coisa relevante nisso, que as pessoas vêm inchadas, continuam inchadas e não querem descer, não querem se humilhar,
não querem renunciar a si mesmo. Mesmo Jesus falando: olha, quem quiser vir após mim, quem quiser passar pela porta estreita, pela porta da salvação, pela porta da reconciliação com Deus, é preciso deixar o inchaço, é preciso deixar o egoísmo, o seu eu vai ficar para trás. A gente fala assim: luta por entrar pela porta estreita, briga, luta, insiste, irmão. É fácil a pessoa achar: pastor, a porta da graça está aberta, estamos na era da graça, a porta está escancarada, arrebentada, está tudo aberto. Deus é maravilhoso, irmão. Deus é maravilhoso, que João diz que Deus nos amou de tal maneira, não há expressão de medição de palavra, por isso ele usa tal maneira, a expressão tal maneira é tão linda, tão profunda, que a porta do céu foi aberta, mas essa porta ela é pequenininha, ela é estreita, só passa aqueles que deixam para trás o seu eu e somente tem o objetivo de viver na dependência de Deus. Não passa qualquer um, irmão. Aí Jesus fala assim: luta por passar por esta porta, por entrar pela porta estreita, porque na porta larga, considerada como mundo, nas suas facilidades. Mas eu levo para mim hoje o sistema religioso, como é esse que estavam lá, os cambistas, que vinham como refúgio no tempo, porém eram largos demais, e não precisava de deixar o seu eu para trás, não necessitavam de abandonar o seu egoísmo, os seus pecados, as suas iniquidades, as suas transgressões, não precisavam mudar o seu ritmo e sua maneira de ser, não precisavam ouvir a palavra, porque a porta é tão larga, tão espaçosa, que passa toda a mobília, passa toda a sua vida, passa tudo que está levando consigo e não fica nada para trás. Mas Jesus falou: quem quiser vir após mim, negue, deixa para trás, abandona, esquece esse negócio, assim mesmo, porque é estreito. A porta do céu, ela está aberta, irmãos, mas ela não é uma porta escancarada para todo tipo de qualidade de gente. A Bíblia fala que no céu não entra pecado, e os que cometem pecado não podem entrar no céu, porque é pecador. Não pode entrar no céu quem tem um ego elevado, os inchados de espíritos, os que continuam como porcos na lama do pecado, mesmo que já tomado banho, mas voltam a lama para o lugar de sujeira, e acham que estão no refúgio da casa de Deus. Enganoso, pois, é o coração do homem, porque do coração do homem provém adultério, prostituição, malícia, mentira, engano, a soberba, o orgulho, a arrogância. Meus irmãos, a palavra ela vem para nos confrontar, vem para nos moer. Jesus está dizendo: olha, briga, meu irmão, você tem que brigar. Você precisa negar, falar não ao pecado, não ao egoísmo, não às coisas erradas. Tudo aquilo que chama-se iniquidade é um pecado conhecido com sentido. Isso é iniquidade. Eu sei que é pecado, mas eu estou fazendo. Eu sei que é errado, mas eu estou fazendo. Vou mentir para o pastor, vou mentir para o irmão, vou fazer aquilo, vou furtar, vou fazer tudo aquilo que estou errado. Mas eu sei que é pecado. A Bíblia me confronta, a Bíblia me fala, mas eu continuo. Porém, eu tenho uma palavra para você: não pode passar pela porta estreita. Quem vive nas práticas da iniquidade, o pecado com sentido. Eu sei que é pecado, mas eu estou fazendo. Aquela expressão, uma mentirinha, essa irmão não existe. A Bíblia deixa claramente que o pai da mentira é o diabo, porque ele tem mentido desde o princípio. Ele é mentiroso. Se ele é o pai da mentira, você está mentindo, você é filho dele. E ele não pode entrar no céu, se ele não pode, o filho dele também não pode entrar no céu. Porque o céu só conhece a verdade, o céu é justiça, o céu é amor. Deus é verdade e não há nele mentira. Glória a Deus. A porta é estreita, meus irmãos. Entenda-se uma coisa, que hoje vê uma geração de convencidos.
inchado, não é? Né? As pessoas se sentindo príncipes, poderosos. Eu sou filho, a menina dos olhos de Deus, não me toque. Mas quando o papai olha, misericórdia, é tanto inchaço que não passa pela porta estreita, está passando pela porta larga, está se convencendo. Eu estou convencido deste minha vida, eu estou convencido de que eu estou sendo salvo, eu estou convencido do sistema religioso que eu pratico, eu estou convencido das minhas mentirinhas pequenininhas que não fazem um dia efeito nenhum. Eu estou convencido que eu posso adulterar, que eu posso mentir, que eu posso roubar, que eu posso furtar, que eu posso escarnecer meu irmão, que eu posso ser fofoqueiro, mexerico. Eu estou convencido que eu posso falar mal do pastor, mal da irmã, mal da igreja. Eu estou convencido que eu posso usar a minha boca emprestada para Satanás e inflamar entre os irmãos uma contenda. Porém a Bíblia fala que Deus abomina, Deus rejeita, Deus não aceita este tipo de comportamento, e não é porta estreita, não passa por ela quem pratica esses pecados. Não passa, irmão. O céu é dos santos. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. O céu é dos santos. Dá glória a Deus porque você foi chamado para ser santo. A Bíblia fala: sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque Deus é santo. Quando o profeta viu aquela visão espiritual, quando Elias viu, ele contemplou a grandeza de Deus e os seres angelicais dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Como é que a sua boca cheia de fofoquice, de contenda, de intriga, de má fama, infama, porventura podem de uma fonte só sair duas águas, água doce e amarga? Oh, meu irmão, você pode sentir a presença de Deus? Eu estou sentindo aqui na minha vida a presença de Deus. Não pode, meu santo. Por isso rejeitamos o pecado, abandonamos a prática pecaminosa, convertemos a nossa língua, convertemos a nossa boca, convertemos a nossa consciência. Vamos usar a palavra de Deus para nos confrontar, sim. Utiliza essa doutrina, utiliza o ensinamento santo, põe em prática do seu coração. Faça como o salmista diz: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, meu Senhor. Meus irmãos, a porta é estreita. Aí Jesus fala: briga por entrar por ela. Briga. Não vai achando que a facilidade é assim, não. Tem que haver mudança, transformação, arrependimento. Paulo fala: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, escuta isso aqui. As coisas velhas, a personalidade antiga, o jeito que eu vivia lá no mundo, morreu, passou, foi abandonado. Eu neguei, porque a palavra me confrontou, veio um ensinamento para mim e eu aprendi. O tempo da ignorância, Deus não levou por encontro, mas o tempo da ignorância foi esquecido. Sendo eu sábio, tenho que andar pelo caminho da verdade e lutar por passar por esta porta. A porta é estreita. A porta é estreita, meus irmãos. Só passa se você estiver na medição exata de Jesus. Só vai passar pela porta aqueles que realmente estão convertidos. Esquece o convencimento, esquece a popstar gospel, esquece ser popular na igreja. Isso não leva para o céu, isso não traz gratificância, não traz fruto. Pastor, é a palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus exalta. Então se humilhe, ponha seu pó, desça nas profundezas da sua vida, deixa Deus interagir com você.
que achar que tem que palpitar e opinar em tudo, como se fossem os príncipes do reino. Falou mal de mim, se sentiu, se inchou, se doeu. Meus irmãos, se o nosso Senhor Jesus foi chamado de príncipe dos Beelzebub, acha que nós não sofreríamos? Se o nosso Senhor Jesus foi desprezado nas suas terras, na sua cidade, foi reconhecido, não é esse porventura filho de Maria e de José o carpinteiro? E nós? Se posso deixar um conselho hoje aqui diante da palavra de Deus, eu passo as palavras de Paulo às minhas. Sofre, pois, comigo as aflições de Cristo, porque a porta é estreita, a porta não passa de qualquer jeito, não passa de qualquer forma, não passa de qualquer maneira. Para chegar no céu tem que ter santidade, tem que ter arrependimento, tem que ter mudança de vida, de comportamento, tem que ser santo, tem que ter o ensinamento da palavra e praticá-la. Não adianta ouvir e jogar fora, no sentido que o homem sabe, que ouve e pratica, é semelhante que como o homem constrói a sua casa sobre a rocha, porque ele pode demorar. Quem constrói casa sobre a rocha, vai doer a mão, vai doer as mãos de tanto cavar, vai quebrar maquinário, vai demorar a levantar, vai demorar a construir, mas quando constrói, está edificado, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir água, que não vai sucumbir, não vai tombar, não vai destruir, porque está alicerçado na rocha. Mas os que buscam facilidade, já ouviu facilidade? Cristo só quer o coração. Cristo não envergonha. Não, Deus é amor. E eu chego com toda a minha arrogância, com as minhas iniquidades, e me refugio no hospital de Deus. Mas não é uma porta estreita, é uma porta larga, que eu posso entrar, que eu posso sentar, continuar com o meu jeito. Ninguém esbarra em mim porque é largo, ninguém me confronta porque é largo, é sofisticado, é facilitado. Aí Jesus fala, aqueles que ouvem, mas não guarda, não pratica, é semelhante ao homem que constrói sua casa sobre areia. Qual é o tolo que constrói uma casa, uma edificação sobre areia, meus irmãos? Mesmo que haja areia, ele vai procurar rocha debaixo da areia, porque todos sabem, mesmo se não for aí um engenheiro, um arquiteto, mas todos nós temos consciência e sã consciência de a construção sobre uma areia, ela é comprometido ao fracasso. Ela vai derrubar. O primeiro vento vai tirar a areia do lugar e não vai ter sustentação, vai derrubar a casa. A primeira enxurrada vai tirar a areia do lugar, vai derrubar a casa. Tudo é fácil para a queda, para a destruição. O fracasso está mostrado ali. Assim é o homem que entra pela porta aberta, pela porta larga, que não luta, que não peleja. Tudo é fácil, as facilidades do Evangelho. Uma igreja fácil, que não te confronta, que você pode opinar da forma sua e está bom demais. Não, você crê da minha forma, do meu jeito está bom demais. Tudo sossegado, a Bíblia não fere você, não intimida você, a palavra de Deus, não, estou tranquilo. A Bíblia fala que o amor de Cristo nos constrange. Isso não há constrangimento na sua palavra, sobre nossa própria vida. Então nós estamos na facilidade do Evangelho fácil, tudo é novo, tudo é maravilhoso, tudo é lindo, tudo é fácil. Porém, vem a primeira tempestade, mas cai, vem a primeira tormenta, mas cai, não temos edificância nenhuma. E tem mais, não estamos diante da porta estreita. Se não é a porta estreita, é a porta larga, a facilidade, então estamos sucumbindo para a condenação. Não há salvação. Eu chamo a sua atenção para o Evangelho do Senhor Jesus. Ele te confronta, dizendo, vai e não peques mais. Não foi isso que ele falou para aquela mulher, que outra hora vivia da vida da facilidade, da prostituição,
Mas pega em adultério, chega agora diante de Jesus e ele não acusa, mas porém ele fala: vai e não peques mais. Aleluia! É lindo nós falar do perdão de Cristo, mas a advertência que ele dá para ela: não peque mais, não continue nessa prática, abandone essa prática. Meus irmãos, aquela mulher não sai dali somente com perdão, ela sai dali com uma consciência transformada, que a vida dela que ela via antes, ela não pode continuar vivendo mais. Aleluia! Senão Cristo poderia falar para ela: vai, está perdoado, e continua fazendo o que está fazendo, está tranquilo, vou te perdoar todas as vezes. Não. O arrependimento vem porque a palavra nos confronta, ela briga com a gente, porfiar e entrar pela porta, luta. É como se Deus falasse assim: olha, o céu está preparado, mas é para os santos, não é para o Roberto, para o João, para o André, é para os santos, é para aquele que crê no Senhor Jesus. Aí todo mundo fala glória a Deus, mas porém é para aquele que crê, nega a si mesmo, toma a cruz e segue Jesus. Aleluia! Tem que haver uma mudança de vida. O Evangelho proporciona uma mudança tão completa que o nosso eu, o nosso ser é transformado dentro, mas do lado de fora também reflete. Até as nossas vestimentas são transformadas. Aquelas roupas sensuais, roupas decotadas, que mostravam mais do que nunca, fala: pastor, isso é uso e costume. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa: santo não anda de qualquer jeito. Um homem santo de Deus, uma mulher santa de Deus não anda de qualquer maneira. A santidade nos convém até na nossa vestimenta. É por dentro e por fora também, reflete lá de fora. A transformação ela é completa. O nosso viver é transformado por completo. Nós temos que ter temor ao Senhor, temer a Deus, ao Santo dos Santos, Senhor dos Senhores. Que nós possamos entrar pela porta estreita, abandonando a vaidade, o ego, o orgulho, a arrogância. É como diz o salmista, que nós precisamos nos aproximar de Deus. Que ele diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. É forte isso aqui. É interessante que nós pedimos, mas não buscamos. Que eu possa habitar, morar na casa do Senhor. Vamos buscar. O salmista não queria ser apenas um passageiro, um forasteiro, um hóspede na casa do Senhor. Ele queria ser um morador. Porém, ele falou: uma coisa eu pedi, mas eu a buscarei. Dois fatores cruciais para que ele possa morar na casa de Deus. Primeiro, ele precisa ir. Ele precisa caminhar, chegar até lá. E segundo, ele precisa viver segundo as regras e a vontade de Deus. Não é assim na sua casa? Não é assim no seu lar? Se vai morar aqui, tem que seguir as minhas regras. A minha vontade prevalece. Não foi à toa e nem por nada. Deus, quando chega naquela casa de oração, lá estavam os que estavam se refugiando, cheios de pecado, mas não queriam se converter, queriam continuar ali escondido e continuando a prática do pecado. E Jesus expulsa, porque eles não poderiam mais morar, eles não poderiam mais habitar, eles expulsa eles de lá. Porque a casa de Deus é habitada por aqueles que querem morar no céu. A casa de Deus é constituída por aqueles que querem estar com Cristo na eternidade.
Então busque não. Deixa eu lhe falar uma coisa bem simples para você entender. O pecado jaz à porta. Enquanto ele vier com consciência dizendo, pode cometer, pode mentir, pode falar coisa errada, pode fazer isso errado. Ninguém está vendo, o pastor não vê. Ninguém viu. Esqueça que o pastor é homem. As pessoas são seres humanos. Mas olhe para o céu. Saiba que tem um santo olhando para você. Há um Deus olhando para a tua vida. Luta. Como o hino da harpa diz, tentado, mas não ceda. Ceder é pecar. Lute. Vença toda a palavra que vem na tua língua para proferir maldição, para proferir contenda. Inflamar entre os irmãos contenda. Mas se cura. Se não tem assunto para conversar, não conversa, é melhor o silêncio. Vai orar. Mas não fofoque. Não minta. Jesus está escolhendo, está passando uma peneira hoje espiritual na vida de muita gente. Há uma necessidade da igreja entender que santidade convém a nós. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Não podem. Eles até procuram, mas não podem entrar pela porta. Mas por que não pode, pastor? Por causa do ego. A bagagem que leva. O egoísmo, a iniquidade, o pecado. Aí Jesus faz a comparação de um pai de família que levanta, tranca a porta, mas do lado de fora tem um povo e começa a dizer, abre-nos a porta, deixa nós entrar. Temos comido, bebido na tua presença e tu tem nos ensinado nas ruas. Olha, Jesus falou, procurarão entrar e não poderão. Porque o pai trancou a porta. Fechou a porta, trancou. E eles batem desesperadamente. Ele fala, mas eu não conheço vocês. Sabe por quê? Eles estavam do lado de fora. Mas eles começam a falar, indagar com aquele pai de família. Não, nós conhecemos o Senhor, nós comemos com o Senhor, nós bebemos com o Senhor nos ensinou na rua. Porque eles não entraram para dentro. Eles estavam do lado de fora. Aleluia. Entende isso, irmão, nessa noite. Quantos entram no templo construído por mão de obra, mas não entraram no templo espiritual por causa da bagagem? Estão ouvindo a palavra, mas do lado de fora, porque não querem abandonar a iniquidade, o pecado, as práticas pecaminosas, e permanecem na porta, mas não passam para dentro. Estão do lado de fora. Ouvem, mas não praticam, não abandonam, continuam ali. Eu não consigo largar isso. Mas o alerta é que a porta vai fechar. A porta é estreita, uma hora vai fechar. O Pai vai encerrar a porta estreita. E muitos gritarão, dizendo, nós também queremos lá dentro, porque nós estamos no seu servo, nós ouvimos o Senhor, nós escutamos o Senhor comeu conosco, nós bebemos com o Senhor, deixa nós entrar. Aí o versículo 27, Jesus diz, e ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Veja o texto, o irmão está falando assim, olha, apartai-vos de mim, você Francisco, Antônio, João, não, é vós todos que estavam na porta, ouviram a palavra, mas não se converteram, mas se convenceram, e não passaram para dentro, não passaram para o céu, não passaram para o reino, não entraram na casa de Deus, e não orou na sua santidade, no seu santuário, no santo do santo, não podem estar mais lá dentro,
estão lá de fora e começam a bater na porta e falam: apartai-vos, vai para longe, porque eu não vos conheço, vós que pratica a iniquidade. Isso aqui, irmãos, não é para ímpio, não, é para crente que brinca com Deus, que está na porta, mas não entra. Pastor fala, mas não escuta. Conhece a palavra, mas não pratica. Vive na porta. Cuidado, ficará de fora. Um momento a porta vai ser fechada. Um piscar de olho, a porta vai ser fechada. E procurarão entrar e não poderão. Lembra a parábola das virgens? As 10 na porta, mas 5 prepararam, com azeite reservado, e 5 brincando. Até que deu-se o tempo. E ouve-se então a notícia: aí vem o noivo. As 5 loucas tiveram que correr desesperadamente procurar azeite para encher a sua lamparina de azeite e acendê-la. E quando voltam com a lamparina acesa, as portas já estão fechadas. E batem na porta dizendo loucamente: abre-nos as portas. Abre. A porta não pode ser aberta. Eu deixo essa palavra vir na graça de Deus para a tua vida cristã. A você que fica brincando com as coisas de Deus e não entra para dentro. Talvez você pense consigo mesmo: eu estou na porta, estou salvo. É só algumas coisinhas que a palavra está me confrontando e eu não estou fazendo, estou salvo. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidade. Que Cristo possa falar profundamente ao seu coração nesta noite. Seja edificado por esta palavra. Converta ao Senhor Jesus de todo o seu coração. Volte para Ele enquanto há oportunidade, antes que a porta feche. Que Cristo abençoe os irmãos. Deus abençoe a todos que na transmissão deste culto estiveram com a gente. Compartilhe, ore, louve o Senhor. Amanhã nós teremos a nossa escola bíblica dominical, em si uma bênção ao instante, continuará sendo maravilhosamente ministrada com nossos irmãos, uma bênção para a igreja. À noite, culto na direção dos jovens, no departamento Adonai, culto presencial e online. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Se você puder fazer esta oração comigo nesta noite, colocando uma vírgula nesse trabalho, nós ficaremos gratos. Pai maravilhoso, Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por esta palavra, pelo dia de hoje, por este culto a qual nós prestamos ao Senhor. Recebe, Pai, como um cheiro suave, com nosso louvor e adoração. A cada Senhor ministração que foi ministrada nesta noite, venha surgir efeito nos nossos corações, que nós possamos, Senhor, ser sim abençoado pela tua palavra. Leva-nos em paz, guarda a tua igreja, que amanhã nós possamos trabalhar com segurança, protegido pela tua graça. Em nome de Jesus, sustenta-nos na tua presença e na tua vontade. Eu te peço e te agradeço. O grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos, não só hoje, para sempre, você possa confirmar dizendo comigo, amém. Deus abençoe, em nome de